Então, boa noite. Estamos no segundo dia do nosso mini curso. Ontem a professora abordou mais sobre o método materialismo histórico dialético e as fases aí, a relação e o legado do idealismo e a discussão entre idealismo e materialismo histórico. Hoje a gente vai discutir um pouquinho dessa análise, dessa discussão historiográfica e como alguns historiadores e historiadoras vem aplicando o método em suas pesquisas. Inicialmente, eu começo com essa referência, História do Trabalho, inclusive eu passei o link, dá para baixar gratuitamente. Pelo link eu acho que deu problema, contudo, se colocar na internet, consegue baixar tranquilamente. Os autores deixaram de forma gratuita. Esse é um texto bastante interessante, de 2020, no capítulo 10 do livro, eles fazem um levantamento, uma breve discussão aí da historiografia, que é produzida desde os anos 80 até aí 2020, nessa relação entre Igreja Católica e mundo do trabalho. Isso dá para termos uma noção do que vem sendo pesquisado e de como se vai aplicando aí as diversas correntes ou tendências dentro da historiografia. O que se percebe é a predominância aí de pesquisas sobre o Rio de Janeiro e São Paulo e que funcionavam como espelho para o restante do país. Nesse caso, tinha-se como um perfil de operariado anarquista, estrangeiro e branco, porque em sua maioria defendia-se, somente em Rio de Janeiro e São Paulo, realmente vinham aí da Itália, né? Isso fez com que as produções historiográficas acabassem por negligenciar algumas correntes conservadoras de operariado, com seu caráter nacional, bem como aspectos importantes étnico-raciais e de gênero. E para o nosso minicurso, também a questão da religião, como se essa classe operária não tivesse aí religião. Dessa forma, predomina-se nas análises, principalmente o recorte de 1900, as décadas de 1950 e 1960, privilegiando o Partido Comunista como objeto de estudo nos sindicatos. Se tem pouco destaque para os embates entre os militantes comunistas e os militantes católicos, formado aí nos círculos operários, na Ação Católica, na Juventude Operária Católica, a Choque. Quando se fazia essas análises sobre a atuação da igreja junto aos sindicatos, ou o surgimento dos movimentos de base, de pastoral operária, geralmente se via a igreja como um agente social que resumia-se a acusações do tipo, por exemplo, que eram os amarelos, que eram cooptados, ou que nem sequer fazia parte da classe trabalhadora, que estaria apenas ali para manipular, ou seja, é aquela perspectiva da religião como ópio do povo, o que de forma muito sarcástica Michel Louvi chama de quintessência do marxismo vulgar. Nessa mesma lógica, os movimentos católicos eles seriam vistos como um agente social que servia apenas para arrefecer a luta ou atuavam para desarticular a classe operária, que seria aí mais combativa, né? Então, os militantes católicos eles não fariam parte dessa classe operária brasileira. Contudo, percebe-se que nas últimas 2 décadas, eu diria que até recuando um pouco, a partir dos anos 1980, principalmente com a ampliação dos cursos de pós-graduação, mas o interesse tem aumentado principalmente sobre religião nas últimas 2 décadas, e aí observa-se o crescimento dos estudos, que passam a pensar e a refletir com maior cuidado essa relação entre religião e trabalhadores durante o período republicano. E aqui todo o período republicano, desde a proclamação da República até os dias atuais, e algumas pesquisas que recuam no tempo, já trabalhando o Brasil Império, e aí
a relação da igreja também durante o Brasil Império. Essas novas pesquisas, novas dissertações e teses de doutorado, elas nos ajudam a compreender mais e melhor o papel social da religião, e no caso específico aqui falando da religião católica, na conformação das identidades e cultura dos trabalhadores, nas estratégias de reivindicação e organização sindical, nas percepções morais e visões de mundo. Então, são aí uma produção recente dos últimos 20 anos, como estou colocado, e aí eu destaco 2 pontos diante dessa primeira explanação. É que a relação entre religião e movimento operário não recebeu a devida atenção, e quando a recebia, a abordagem era extremamente pejorativa, como foi colocado, e que se propõe atualmente, e o minicurso também tem essa proposta, de que possamos elaborar uma análise historiográfica que parte aí da premissa de que é necessária uma reavaliação do ativismo de militantes leigos, cristãos ou não cristãos, né, a partir dessa nova visão do movimento operário, que seria um movimento operário menos homogêneo, ou seja, não é um movimento operário apenas branco, ateu, comunista, anarquista, mas que também tem uma expressão religiosa, ou seja, um movimento operário muito mais diversificado. Também importante destacar que esse movimento operário ele também tem gênero, né, na qual os trabalhadores católicos brasileiros são vistos de forma menos pejorativa e cada vez mais reconhecidos como agentes importantes nas experiências de fazer-se classe. E aqui, uma referência clara ao trabalho de Edward Thompson, né, historiador britânico, com o seu livro clássico, A Formação da Classe Operária Inglesa. E aí, mais adiante, vamos abordar um pouquinho como esse historiador pensa, qual o seu conceito de classe operária. Edward Thompson, aí, que viveu entre 1924 e 1993, neste livro, A Formação da Classe Operária Inglesa, destacou o importante papel da religião metodista como uma comunidade de substituição, que ajudou a criar solidariedade de classe no processo de formação da classe operária na Inglaterra. É interessante esse trabalho de Thompson, em 3 volumes, porque ele aborda os 2 aspectos da religião que a professora Irineia tinha mencionado ontem, né? Que aí, dependendo do contexto histórico, uma vez que a religião não opera no vácuo e que ela é condicionada, mas também de forma dialética, ela também influencia a sociedade, mas ela está ali sempre localizada socialmente, geograficamente, e pela questão de valores sociais, pela cultura. Thompson aborda que o metodismo, ele tanto inicialmente serviu para legitimar a ordem vigente, mas no segundo volume ele também aborda, como foi colocado aqui, algumas correntes dentro do metodismo que passa aí a desenvolver essa solidariedade de classe e que passa a questionar esse sistema social. Dessa forma, isso aí nos idos dos anos 60, com a contribuição de Thompson, a religião ela entra definitivamente na agenda da história social. E Thompson ele contribui também, não só Thompson, evidentemente, a professora destacou ontem as diversas discussões e embates, não só dentro da historiografia, mas das ciências sociais, né, em torno do materialismo histórico dialético. Mas Thompson, ele é um desses pesquisadores que contribui para a modificação da própria concepção do materialismo histórico acerca da religião e sua relação com a luta de classes. Para o Brasil, as pesquisas que nós temos aí durante o período republicano, elas geralmente estão divididas em 3 recortes. O recorte da Primeira República, que pega ali a virada do século XIX para o século XX até 1930. O período da Ação Católica e o período do regime civil militar e redemocratização, que seria de 64 a 89.
Nesse primeiro período aí da Primeira República, temos uma vasta literatura, embora com pouco espaço para a compreensão de outra dimensão que influenciava a vida associativa e a luta por direitos, a religião dos trabalhadores e o papel da Igreja Católica. Ou seja, existe uma negligência da historiografia sobre o papel aí da religião e da Igreja Católica nessa fase, digamos. Já durante esse período de 30 a 64, devido à fundação da Ação Católica Brasileira, ACB, em 1935, e as suas correntes específicas aí, como a Juventude Operária Católica, a Juventude Agrária Católica, e também anterior, já em 1932, os círculos operários, durante esse período, as produções elas vão exatamente discutir esses movimentos, principalmente. E nesse terceiro período, as pesquisas se debruçam principalmente sobre as relações entre igreja e trabalhadores, ao longo da ditadura e do período da redemocratização, bem como as relações com os movimentos populares. Destaque aqui é para as comunidades eclesiais de base, o movimento de educação de base, pastoral da terra, e principalmente a teologia da libertação, como um suporte teórico, né? Perspectiva aí corrente teológica ou político-teológica, se preferirem, que vai direcionar ou que vai conduzir a prática desses fiéis militantes aí, com a perspectiva agora mais ativista e crítica da estrutura social. Eu trouxe 4 livros para que nós pudéssemos fazer uma apreciação de forma rápida. O primeiro artigo, que já foi abordado aí, que faz um levantamento das produções historiográficas. Esse segundo livro, Círculos Operários, a Igreja Católica e o Mundo do Trabalho no Brasil. E depois mais 2 livros que vai abordar sobre a questão da teologia da libertação, para que nós possamos compreender esses 2 papéis aí da Igreja, especificamente falando da Igreja Católica nesse momento, mas para tentar ver como exemplo quando a religião ela pode assumir o papel de legitimação da ordem vigente ou de crítica. Essa primeira obra ela é da autoria de Jesse Jane Vieira de Souza, tá? Publicada em 2002, mas foi defendida em 1998. Então, é importante também demarcar aí que essa é uma produção de fins dos anos 90, tá? O título da tese é um pouco diferente do título do livro. O título da tese era Da Transcendência à Disciplina, os Círculos Operários e a Intervenção da Igreja Católica no Mundo do Trabalho. Então, ela pega aquele segundo período que eu mencionei, de 30 a 64, com enfoque para os círculos operários. Segundo a autora, o seu principal objetivo, o objetivo da sua tese, em 98, era analisar a política social da Igreja Católica, seus princípios e a dinâmica de sua relação com o Estado, na construção e no exercício de um determinado discurso sobre o trabalho urbano no Brasil, no quadro conjuntural do desenvolvimento e da intensificação dos processos urbanos industriais. Então, a autora ela busca analisar esse papel político-teológico, essa prática social da Igreja Católica, durante esse processo de industrialização ali, né? A chamada Revolução de 30, com o golpe, na verdade, né, quando o Getúlio Vargas assume o poder em 1930, até o fim do Estado Novo, ou seja, o grande período da era Vargas, e depois ela aborda ali o período também da redemocratização de 45 até 64. E como a Igreja ela vai organizando suas estratégias de relação com o Estado e com a sociedade civil através dos círculos operários. O livro é um trabalho de fôlego. Tem diversos temas, a autora ela aborda diversos temas, e é impressionante, na verdade, a análise e o quanto de informação que se faz presente no livro.
Logo no primeiro capítulo, que é a parte mais extensa, a Jessie Jane ela apresenta a doutrina social da Igreja desde a sua primeira elaboração no século XIX, com a encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII, em 1891, até uma última encíclica pós-Vaticano II do Papa João Paulo II, em comemoração ao centenário da Rerum Novarum. Então, veja, nesse primeiro capítulo, a autora ela faz todo um levantamento aí do que foi produzido de encíclicas papais, de posicionamentos também do episcopado, sobre a questão da doutrina social da igreja e como a igreja ela tenta fazer essa análise social e se reorganizar diante de uma sociedade agora industrializada, após ali a Revolução Industrial e em meados e finais do século XIX. No segundo capítulo, a autora vai abordar como se dá a aplicação dessa doutrina social da igreja no Brasil. Então, como se faz aí essa leitura como episcopado brasileiro e como também não só o episcopado, mas os militantes leigos fazem essa leitura da doutrina social da igreja, principalmente da encíclica Rerum Novarum, ele fala também um pouquinho dela, e atualizando para o contexto do Brasil entre 30 e 64. Ela aborda também o projeto de restauração católica, e aí ela volta até uma contextualização, falando sobre o período do ultramontanismo, romanização, empreendida ali pelo episcopado brasileiro, o que ela chama ali projeto de restauração, de centralização da igreja em torno de Roma, em fins do século XIX e início do século XX, o que também alguns autores chamam de neocristandade, principalmente pós-1916, ali até 1930, e sua relação com os movimentos sociais católicos. A autora também vai abordar a formação da Ação Católica Brasileira, a ACB, em 1935, e o processo de hierarquização da ação social católica, bem como, evidentemente, o seu principal objeto de estudo, que são os círculos operários, com a sua formação ali em 32 até 64. A autora destaca que antes dos círculos operários e antes de 1935, nesse primeiro período ali, finais do século XIX até 1932, 1935, já havia sim uma atuação de militantes leigos em conjunto no movimento operário e a partir das orientações da doutrina social da igreja já com a Rerum Novarum, publicada ali em 1891. Contudo, não se tinha uma sistematização, digamos assim, não havia ainda uma hierarquização, uma organização, e pensando no Brasil, um país de tamanho continental, para início ali do século XX, então havia diversas realidades e que eram muito distintas, na verdade. E ela coloca que a partir dos círculos operários, em 1932, e principalmente a partir de 1935, com a formação da Ação Católica Brasileira, se tem agora uma hierarquização, uma centralização desse processo. Ou seja, há uma orientação do episcopado brasileiro de como se deve ou como se busca influenciar a classe trabalhadora no Brasil. Sobre a autora, eu trouxe rápidas notas, acredito ser importante, principalmente sobre a sua trajetória, porque isso vai ficar marcado também no seu texto. Tá? Jessie Jane de Souza era e é ativista política até hoje, tá? Comunista. Ela nasceu em 21 de abril de 1949, na cidade de Bom Jesus do Galho, Minas Gerais. Filha também de militantes, pai e mãe comunistas, tá? Seu pai, em 1954, e sua mãe mudam-se para o interior de Mato Grosso,
enviados pelo Partido Comunista para liderar, organizar ali um setor para combater principalmente a questão dos grandes latifundiários na região. Então, a infância de Jessie Jane entre 1954 até 1961 é nessa situação, é nessa relação aí de militância política. Inclusive, ela narra no livro que a perspectiva que ela tem da Igreja Católica naquele momento já é de uma Igreja Católica opressora, disciplinadora, uma vez que o seu pai é perseguido pelo pároco local, assim também como a conveniência com o Estado. Em 1962, sua família muda-se para São Paulo e tem contatos muito próximos com o ativista político Carlos Marighella, né, que viveu entre 1911 e 1969, líder da ALN, Ação Libertadora Nacional, a qual a Jessie Jane também vai ser ativista durante a ditadura militar, passa a compor. Seus pais já estão no exílio, mas ela continua no Brasil enquanto militante. E em sua militância, junto com seu companheiro, Colombo, acho que alguns devem conhecer, eles planejam o sequestro de um avião no aeroporto de Galeão, no Rio de Janeiro, com o intuito de libertar 40 presos políticos e que seriam exilados aí em Cuba. Infelizmente, ele não sai como planejado. Um dos companheiros é assassinado pelo regime. Jessie Jane e o companheiro Colombo são presos, né? Vão para prisões diferentes. E Jessie Jane ela é a penúltima presa política a ser libertada em 9 de fevereiro de 1979. Ela concebe todo o processo de gestação e dá à luz a sua filha na prisão e, enfim, parte aí da infância da filha ela não acompanha. E ela diz que é exatamente por essa trajetória de vida que quando ela sai, em 1979, quando ela sai da prisão, e enquanto ela estava na prisão, ela é assistida todo o tempo por um bispo específico e por prelados que defendiam os mesmos projetos políticos que ela e que visavam também uma transformação da sociedade. Isso chamou muita atenção e deixou intrigada, uma vez que na infância e na relação que ela tinha com a igreja em Mato Grosso, pelo contrário, era de perseguição. E aí esse é o seu grande problema, é entender essa igreja agora, que muda a sua posição política e como se dá esse processo. E esse é que se muda de fato, né? Também tem isso. Falando aí sobre a crítica da religião, e não só elogios, como a professora colocou ontem. Então, se é que a instituição realmente muda seus posicionamentos políticos, se é uma questão de estratégia. Então, ela também vai discutir essas questões. E aí ela começa a apresentar o seu quadro teórico-metodológico, ou seja, as suas premissas. E eu fui enumerando para que pudesse ficar mais sistemático. Embora durante o livro ela não reivindique o materialismo histórico dialético, é notório, tanto pela sua trajetória, quanto pela sua escrita, a influência do pensamento marxiano e do pensamento marxista na sua obra. Então, a primeira premissa que ela apresenta é muito instigante. Ela coloca que o catolicismo social ele representa um discurso normativo centrado na praxis, que, por sua vez, rege as posições básicas do próprio discurso. Então, aqui, nós já conseguimos compreender, ou conseguimos observar, o processo de dialética, né? Nessa citação aqui da autora. Então, a igreja, falando da igreja católica, ela produz um discurso normativo para os seus fiéis. Mas não é só um discurso. Esse discurso ele é centrado em uma determinada praxis. E praxis não é igual prática, né? Não são sinônimos, na verdade. Aqui
ela está utilizando o conceito na noção marxista, dessa relação entre teoria e prática. Isso fica notório quando ela coloca que, por sua vez, essa praxis rege as posições básicas do próprio discurso. Então, é um discurso teórico, centrado na prática, que a sua prática tem como posições básicas os discursos da questão teológica. Para que a gente possa entender melhor, eu coloquei aqui, então, você tem o discurso aí que seria as ideias, a questão teórica, a teoria, e as relações materiais, que seria a prática. Não seria o somatório, mas a relação dialética, por isso acerta com duas pontas. Então, nessa relação dialética entre prática e teoria, ou seja, entre discurso e realidade, relações materiais, realidade socioeconômica e também cultural, surgiria aí a praxis, que seria a interdependência entre as relações materiais e teoria. Isso já se faz presente aí na quinta tese de Marx a Feuerbach, que fica ali publicado tanto pela Boitempo quanto pela Expressão Popular, no final do livro, A Ideologia Alemã. Então, na quinta tese a Feuerbach, Marx coloca: não satisfeito com o pensamento abstrato, quer a contemplação, mas ele não compreende o sensível como atividade prática, humano, sensível. Ou seja, Marx ele coloca duas coisas aqui, se a gente pensar. Tanto no ativismo político aqui, se a gente, na elaboração do discurso da Igreja Católica, seja um discurso normativo no campo das ideias, mas visando uma determinada realidade social, que é aquela realidade de 30 a 64, de uma sociedade que está no processo aqui brasileiro de industrialização, e que a encíclica Rerum Novarum, publicada em 1691, já também com um processo anterior na Europa de industrialização e do liberalismo clássico, mas que essa praxis, essa prática, ela retorna a partir aí, ela vai reelaborar constantemente o seu discurso. No campo teórico, se a gente pensar no campo da produção teórica, o que se coloca, José de Assunção Barros defende, é que esse percurso entre teoria e prática permite a própria reelaboração do fazer da produção, seja historiográfica, seja sociológica, enfim, que é o que estamos discutindo aqui agora nesse momento. Ou seja, fazendo uma nova reflexão teórica em cima de práticas historiográficas que já foram elaboradas, a fim que possa surgir aí uma síntese, novos trabalhos a partir desse enfoque. Uma outra premissa, uma segunda premissa proposta pela autora é que a igreja ela não é um bloco homogêneo, né? Então, a igreja, uma vez que ela está situada em uma sociedade dividida em classes, ela também passa a ser também permeada, atravessada por essa luta de classes. Então, a autora, ela coloca que a sua busca analisar a igreja como uma instituição multicelular, que traz dentro de si variadas tendências culturais e políticas, uma vez que dentro da sociedade, como já foi falado, e repito, uma vez que a igreja não opera no vácuo, ela também, a sociedade é permeada de tendências culturais e políticas e disputas, internamente também se faz presente. Um exemplo que eu coloco é a própria encíclica Rerum Novarum. Acredito que talvez não tenha sido a intenção da autora apenas exemplificar, mas para o nosso debate de hoje, é muito interessante como a autora aborda no primeiro capítulo a produção dessa encíclica, né, que marca aí a doutrina, o discurso da igreja sobre a doutrina social, e ela demonstra no seu primeiro capítulo aí a disputa entre diversas correntes católicas que pensam o movimento operário ali na Europa na segunda metade do século XIX. Então,
prelados na Alemanha, a partir da experiência da Alemanha, a partir da experiência da França, da Bélgica, da Itália. E a partir dessas disputas internas, surge a União de Friburgo, entre 1884 e 1891, que produz um código social. Então, dessas disputas, né, internas dentro do interior da igreja, surge uma síntese, que seria o chamado naquela época de Código Social. Esse Código Social, ele vai ser, segundo a maioria dos historiadores, a base para a encíclica Rerum Novarum. Qual o objetivo tinha atender de modo mais convincente aos necessitados e aproximar uma classe da outra. Então, tem um duplo objetivo, né? O primeiro é atender de forma mais convincente aos necessitados. A igreja já não pode mais fazer vista grossa, ela já não pode mais negligenciar a situação de exploração da classe trabalhadora, devido ao processo não só da primeira Revolução Industrial na Europa, mas também da segunda Revolução Industrial. E durante a segunda Revolução Industrial você tem também o que Eric Hobsbawm chama de Grande Depressão, antes do imperialismo, do advento do imperialismo, ali nos anos 1870, onde você tem uma queda, você tem uma inflação dos preços e uma redução dos salários. Você tem uma drástica crise econômica, uma grande crise social, e a Igreja Católica, diante desse contexto, já não pode mais fechar os olhos. Contudo, a Igreja Católica ela se coloca como alternativa ao socialismo. Então, tudo bem, ela vai olhar para esses mais necessitados, mas, como alternativa ao socialismo, ela propõe uma harmonia entre as classes sociais, ou seja, entre a burguesia, os patrões e a classe trabalhadora. Rapidamente, essa encíclica, que vai fundamentar a prática dos círculos operários e boa parte da ação católica e até mesmo da doutrina social da Igreja durante todo o século XX, tem características paternalistas. Duas principais eu destaco aqui. A primeira é que o proletariado era considerado apenas como mais uma forma de pobreza. Tá? Então, não haveria uma especificidade desse operariado. É mais uma forma de pobreza, que sempre existiu na história, segundo a Igreja. E dessa forma, a Igreja deveria exercer a caridade em favor dos pobres, como ela sempre fez. Uma discussão interessante aqui na sociologia é proposta pelo sociólogo franco-brasileiro Michel Louvi, que é sobre esse ethos católico, que seria essa ética de estar mais voltada para as classes expropriadas, digamos assim. Contudo, basicamente, essas são as diretrizes da Rerum Novarum. Então, o proletariado faz parte de uma pobreza que sempre existiu na história, e a Igreja, que sempre exerceu sua caridade, novamente, agora no século XIX, ela não pode mais negligenciar, ela tem que também continuar com a questão da caridade. A encíclica ela vai acentuar o caráter confessional das associações projetadas para interferir no mundo do trabalho, nos sindicatos e disputar com os movimentos sociais-democratas, comunistas e anarquistas. A encíclica também vai insistir para que os empresários fossem honestos e animados pela caridade cristã, e se tem uma preferência por associações mistas entre operários e patrões. Para a historiadora Jessie Jane, a Rerum Novarum ainda não esboça um corporativismo. Isso viria posterior com o Papa Pio XI e o Papa Pio XII, com a encíclica principalmente 40º ano, que celebra os 40 anos da Rerum Novarum. Contudo, já se tem aí as bases ou os indícios de um corporativismo com essa proposta
de associações mistas entre patrões e trabalhadores, evidentemente com a finalidade de evitar ou de defender a não luta de classes, em uma harmonia na sociedade. Dessa forma, a encíclica ela compreende o operário mais como um beneficiário da ação dos patrões e não como protagonistas. Então, está aí a questão do paternalismo. Então, é mais uma perspectiva de assistência social, onde o operário, na verdade, ele é objeto de assistência do patrão. Ela utiliza aí como base teórica para analisar a encíclica e analisar esse período, como a igreja vai mudando o seu discurso. Em qual sentido? Antes do Papa Leão XIII, havia sido publicado há pouco, por volta na 1869, 1871, a encíclica Sílabus dos Erros, que aponta ali os principais erros da modernidade. Você tem uma condenação do liberalismo, do comunismo, do naturalismo, enfim. Parece que não só condena a Igreja Católica, mas o restante que representasse uma sociedade moderna está ali sendo condenada na encíclica, que é uma negação clara à sociedade moderna que está sendo projetada e crítica ao liberalismo clássico. Para Jesse Jane, a encíclica Rerum Novarum representa uma mudança no discurso, ou seja, uma invenção das tradições, que é um conceito aí formulado pelo historiador britânico marxista Eric Hobsbawm, em parceria com Terence Ranger, onde ele propõe que um conjunto de práticas normalmente reguladas por regras tácitas ou abertamente aceitas, tais práticas de natureza ritual ou simbólica, visam inculcar certos valores e normas de comportamento através da repetição, e que implica automaticamente uma continuidade em relação ao passado. Tá? Então, Jesse Jane defende que com a encíclica Rerum Novarum, a Igreja realizou o que Hobsbawm chamou de operacionalização das tradições inventadas, onde passa-se aí a normalizar ou a diversas práticas que, na verdade, não são antigas, que são recentes, mas que têm o objetivo de inculcar determinados valores e normas, que seria aí essa harmonização entre as classes e a fim de apresentar-se como uma alternativa ao socialismo que se desenvolvia na Europa. O Hobsbawm apresenta 3 categorias superpostas de invenção das tradições. Acredito que as 3 nos interessam para entender esse movimento que a Igreja Católica faz. Aquelas que estabelecem ou simbolizam a coesão social, ou as condições de admissão de um grupo ou de comunidades reais ou artificiais. Então, a igreja ela tende a essa coesão social, né, com a harmonia entre as classes. Segundo, aquelas que estabelecem ou legitimam instituições, status ou relações de autoridade. A Igreja Católica também vai fazer isso durante o período varguista com os círculos operários, passa a estabelecer uma relação com o governo de Getúlio Vargas, chegando a influenciar no Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio, legitimando, e aqueles cujo propósito principal é a socialização, a inclusão de ideias, sistemas de valores e padrões de comportamento. O que a Igreja Católica também vai tentar fazer através das encíclicas e dos círculos operários, ou seja, estabelecer aí valores religiosos e padrões de comportamento. É interessante as fontes que Jesse Jane apresenta, porque ela coloca em algumas regulamentações dos círculos operários que os militantes eles poderiam ser admoestados em público nas reuniões e poderiam até ser expulsos
que não poderiam, por exemplo, gastar seu dinheiro com seu salário, com bebida alcoólica ou com jogos. Então, você tem toda aí uma normatização, ou o que ela chama de disciplina, né? E aí, nesse caso, ela está sendo interdisciplinar, também dialogando aí com Foucault. Você tem uma disciplinização, está disciplinando ali o operariado, a fim de que ele possa utilizar o seu salário de uma forma mais ética do ponto de vista cristão, do ponto de vista da moral religiosa católica, digamos assim. Então, não vou adentrar em todas, mas só para a gente ter uma ideia, a autora ela faz uma discussão da Rerum Novarum, passando pela 40º ano, pela encíclica do Papa Pio XI, Divini Redentores, que defende aí agora de forma mais incisiva uma sociedade corporativa baseada no modelo do corporativismo, das associações corporativas na Idade Média, e Pio XII, que não chega a publicar nenhuma encíclica, está ali no período da Segunda Guerra Mundial e no pós-guerra, mas que tem um pontificado onde vai dar continuidade a essa ideia de corporativismo até João 23, até o Concílio Vaticano II, e, como eu falei, menciona uma última encíclica de João Paulo II. Toda essa discussão da autora das encíclicas é para demonstrar que esse discurso que está sendo formulado pelos papas e também pelo episcopado é devido à nova situação histórica. Então, novamente, aquela questão da praxis, teoria e prática. Então, a historicidade, aquele momento histórico do século XIX. Então, só é possível entender essa produção dessas encíclicas, desse discurso, dessa defesa da harmonia social entre as classes e, posteriormente, a partir dos anos 30, uma sociedade corporativista, se entender os pressupostos do catolicismo em termos sociais, analisando aí o pensamento do movimento contra-revolucionário do século XIX e suas consequências nas doutrinas posteriores. Ou seja, a igreja já tinha sofrido, no finalzinho do século XVIII, com a Revolução Francesa. Em meados do século XIX, você tem a Primavera dos Povos, tem um avanço da sociedade burguesa e com suas ideias aí de secularização. Diante disso, e diante da disputa também com o comunismo, a igreja se vê obrigada, diante desse contexto histórico, se vê obrigada a reformular o seu discurso. Contudo, para a autora, a igreja não se trata de um aparelho ideológico do Estado, conforme defende alguns teóricos, como Althusser, entre outros. Isso porque, segundo a autora, não é possível compreender o papel social da igreja, seja de legitimação, que é o caso que ela trabalha, seja de subversão, no caso da teologia da libertação, sem que se entendam suas propostas teológicas. Então, embora o contexto histórico ele influencie, como isso está bem claro aqui o discurso da igreja, não dá para esvaziar a religião da sua visão de mundo, da sua cosmologia, cosmogonia, enfim, da sua perspectiva que a caracteriza como campo religioso. Então, se esvaziar a religião das suas propostas teológicas e a observar apenas enquanto aparelho ideológico do Estado, é impossível compreender esse fenômeno. Dessa forma, a autora defende que, ao estabelecer as alianças com o Estado durante a Era Vargas, através do circulismo, do movimento circulista, e de 1945 a 1964, durante o período de redemocratização, a Igreja Católica traçou sua pauta centrada na ideia de salvação. Então, é um pressuposto teológico. Desse modo, na condição de corpo místico,
construir um determinado princípio teológico e, novamente, uma praxis a respeito do trabalho, visto como o principal problema da moderna sociedade industrial. Então, era um problema também da sociedade, mas também era um problema para a igreja, né, que estava ali tendo que enfrentar tanto o liberalismo clássico de direita quanto o movimento comunista. Voltando novamente a Thompson, a autora trabalha com o conceito de classe, como foi colocado inicialmente, num processo de fenômeno histórico, que está no processo de fazer-se, e não numa ideia de categoria ou enquanto estrutura idealizada. Então, apesar do disciplinamento exercido pelo projeto político-teológico dos círculos operários, não se desqualifica a sua ação enquanto expressão de classe. Então, diferente de outros historiadores e historiadoras que chegam a afirmar que os militantes católicos que estavam ali nos sindicatos não faziam parte do movimento operário da classe trabalhadora, a autora discorda. Segundo ela, fazia sim. E esses valores religiosos também expressam uma determinada ou um determinado setor da classe trabalhadora. O conceito de classe, como foi colocado, é o conceito proposto por Thompson. Trago aqui uma citação, mas acho que a gente pode passar, já foi bem colocado. O autor propõe a classe enquanto fenômeno histórico, como foi falado, e não no sentido de categoria ou de uma estrutura. Para ele estar sempre em um processo constante, ou seja, a classe ela só pode ser entendida aí nas suas relações humanas e a partir da sua experiência e de seus valores culturais. A partir do seu conceito de classe, a autora propõe o conceito de consciência de classe, que é basicamente uma síntese, novamente, do conceito de consciência de classe proposto pelo historiador marxista Edward Thompson. Segundo a autora, só existem classes porque há relações entre pessoas, socialmente localizadas e localizáveis, sendo a consciência sobre esse conceito a forma como essas vivências classistas são realizadas nas tradições, valores, ideias ou instituições. Daí a necessidade de se pensar a consciência sempre aquela possível de se processar num determinado momento histórico. Então, isso aqui é um ponto crucial, a meu ver, para romper com aquela ideia de uma consciência de classe ideal, que seria a consciência de classe revolucionária, né? Que a consciência de classe, só é consciência de classe se quer romper com a estrutura da sociedade. Então, a partir dos valores religiosos e da expressão religiosa, mesmo sem romper com a sociedade, com a estrutura social do capitalismo, pode-se processar uma consciência de classe, uma vez que os círculos operários, atuando nos diversos sindicatos, estavam ali lutando pelos direitos da classe trabalhadora, como, por exemplo, a educação para os filhos dos trabalhadores, uma educação pública para também noturna para os trabalhadores, cursos profissionalizantes para que os trabalhadores pudessem se profissionalizar, né, nas suas áreas, também cursos para as mulheres. Algo interessante que a autora pontua é que, embora a igreja, através dos círculos operários, tenha fornecido principalmente cursos de corte e costura, ou mais a vivência familiar, ou de higienização, percebe-se já alguns cursos também profissionalizantes para mulheres, no período ali do finalzinho da Era Vargas e no período da redemocratização. O que mostra que o discurso e que a igreja estava atenta às necessidades da classe trabalhadora. Igreja que fala no sentido da instituição, ou seja, a hierarquia, o episcopado, né? Então, para fazermos uma síntese aí da obra,
A obra ela busca compreender aí os círculos operários, né? E para compreender se partir aí da sua prática educativa e cultural. Isso é interessante pela questão de pensar a receptividade ao conceito de recepção e apropriação, ou seja, de romper com aquela perspectiva da igreja enquanto manipuladora, porque os circulistas, eles também têm a sua apropriação desse discurso. E ali havia disputa nos sindicatos entre os militantes comunistas, os militantes anarquistas e os militantes socialistas. E os católicos, guiados pelos círculos operários. O que eles tinham em comum, segundo a autora, é que todos esses quatro defendiam a questão da educação, só que cada um a partir de um ponto de vista. Por exemplo, os anarquistas, eles não defendiam uma educação pública na época, porque eles defendiam que uma vez que estaria nas mãos do Estado, não seria emancipatória. Então, eles organizavam seus próprios espaços para a educação para a classe trabalhadora. Os socialistas e comunistas defendiam a educação pública, mas não tinham espaços para atender aos trabalhadores que não tinham acesso a essa educação pública. A igreja, os círculos operários faziam as duas coisas. Eles lutavam pelo direito, eles defendiam a educação pública junto ao Estado e cobravam, ao tempo que também forneciam, assim como os anarquistas, cursos tanto para profissionalizantes quanto para os filhos dos trabalhadores que não podiam pagar. Isso é interessante porque uma vez que no momento as escolas eram pagas, então os trabalhadores poupavam um pouco do seu salário. Então existe também uma opção devido à demanda social desses trabalhadores que estão sendo atendidas pelos círculos operários, pela Igreja Católica. Eu coloco aqui também o perfil desses circulistas, qual era o perfil desses trabalhadores. Então, de acordo com o regimento do Círculo Operário de Porto Alegre, de 1943, a autora menciona que todos poderiam fazer parte dos círculos operários de Porto Alegre, os operários manuais, as diversas categorias de assalariados, empregados do comércio, pequenos funcionários públicos, pequenos trabalhadores por conta própria de ambos os sexos, que sejam respeitadores da família, tenham completado 14 anos de idade e que paguem as contribuições mensais. Então, é importante essa questão da contribuição. Para finalizar o livro da autora, eu coloco aqui 3 contribuições historiográficas, além de tudo que já foi falado, mas eu sinalizo essas 3, que, primeiro, a autora ela demonstra que a construção de uma determinada cultura, representada pelo catolicismo social, indicativos da política trabalhista brasileira, mostrando os diferentes modus operandi, por meio dos quais essa proposta foi exercida na busca pela harmonia social. Então, veja, está claro que a igreja ela atuou a favor das demandas da classe trabalhadora entre 30 e 64, a fim de legitimar a ordem social, como alternativa a um possível rompimento com o modo de produção capitalista. Embora ela criticasse o liberalismo clássico, ela vinha aí como uma alternativa que acabava favorecendo a classe dominante. Então, isso está claro. Contudo, pode-se observar o papel da religião na formação da cultura dos trabalhadores e da questão da doutrina social da igreja para o enfrentamento da questão social, para a formação política dos trabalhadores. Então, apesar dessa legitimação da ordem vigente, se dá também uma formação política da classe trabalhadora, através dos círculos operários. Tanto que, na conclusão, a autora aponta que, de acordo com os resultados de suas pesquisas, pode-se constatar que os círculos operários se mostraram formadores de quadros das esquerdas políticas ali
no pós-64, no que vamos denominar na historiografia e na sociologia de novo sindicalismo. Essa foi a primeira obra que eu me alonguei muito, né, sobre o período de 30 a 64, e as outras duas obras que eu queria trazer, mas seria um pouco mais sucinto, abordam o período dos anos 60 em diante, até os anos 2000, a partir de uma outra perspectiva, onde a religião agora passa, a Igreja Católica passa a questionar o status quo. As duas obras que trago, o clássico de Michel Louvi, na verdade, a reedição, que é O que é Cristianismo da Libertação, Religião e Política na América Latina, e o livro da professora Irinéia, também reeditado, Reencontro com as lutas e perspectivas da teologia da libertação em tempos de autoritarismo e pandemia. Esse não precisa falar não, viu? Do Michel Louvi é mais importante. Então, apesar do Michel Louvi ser sociólogo, ele apresenta 3 experiências históricas de América Latina a partir da corrente teológica Teologia da Libertação, que levaram à crítica da estrutura social e, na América Central, a processos revolucionários, como na Nicarágua, por exemplo. E aqui no Brasil, talvez o mais conhecido, a formulação ali, a criação, fundação do PT em 1979, onde muitos da base do partido eram das comunidades. O que Michel Louvi vai denominar de seria este vasto movimento social da igreja que surge na década de 1960, que seria antes dos primeiros escritos da teologia da libertação. Esse movimento, denominado Cristianismo da Libertação, ele envolveu significativos setores da igreja, como padres, ordens religiosas, bispos, movimentos religiosos laicos, como parte da Ação Católica, como a Juventude Operária Católica, Juventude Universitária Católica, redes pastorais e as comunidades eclesiais de base. E diversas organizações populares, como associações de moradores, sindicatos de camponeses ou trabalhadores, clubes de mulheres, de mães, etc. O formulador, digamos, ou quem vai sistematizar a teologia da libertação é Gustavo Gutiérrez, né, onde ele defende que é uma reflexão crítica sobre a praxis à luz da palavra de Deus. E aí vai utilizar como instrumental analítico o marxismo. Então, isso é bem interessante, porque os círculos operários e a Rerum Novarum, assim como boa parte da doutrina social da igreja, até os anos 50, 60, irá utilizar como instrumental analítico, principalmente o tomismo, né, a questão da escolástica. Aqui, a teologia da libertação, ela também está formulando aí um pensamento político-teológico, mas agora utilizando como instrumental analítico não mais a escolástica, e sim o marxismo. E nesse ponto, para ser cristão, exigiria pelo menos um comprometimento, ou a busca pela libertação dos pobres, das classes subalternas, e aí é um termo que o próprio Gutiérrez vai utilizar no seu livro clássico, Teologia da Libertação, Perspectivas. Segundo, lutar contra o sistema de opressão e as injustiças decorrentes do capitalismo. E o terceiro, que é o mais inovador, segundo Michel Louvi, e isso aqui demarca o posicionamento anterior da igreja, é que o pobre agora ele deixa de ser visto como objeto, conforme Jesse Jane apresenta no seu livro, e o pobre agora, a partir dos anos 60, com a teologia da libertação, ele passa a ser visto como agente de transformação histórica. Ou seja, agora ele é sujeito. E isso só é possível a partir de uma leitura, evidentemente, marxiana,
onde a classe trabalhadora é a responsável pela transformação social. Eu gosto bastante dessa citação do Gutierrez, onde ele coloca que, seja como for, de fato, a teologia contemporânea acha-se em inesquivável e fecunda confrontação com o marxismo, e é em grande parte estimulado por ele. É que, apelando às suas próprias fontes, o pensamento teológico orienta-se para uma reflexão sobre o sentido da transformação deste mundo e sobre a ação do ser humano na história. A partir de um processo histórico, vai se formulando o conceito de pobre. Evidentemente, aqui concordamos, Michel Levy, a professora Irineia, entre outros historiadores que trabalham com materialismo histórico dialético, concorda-se que não pode esvaziar a religião aí de suas conotações morais, e no caso da Igreja Católica, bíblicas, religiosas. Então, o conceito de pobre também ele passa a ser visto aí o Deus dos pobres, e aí o Cristo que se reencarna nos pobres. Então, da mesma forma que houve uma reelaboração do discurso ali entre os 30 e 64, há novamente aqui com a teologia da libertação uma reformulação do discurso a partir de um novo momento histórico. Né? Um novo momento histórico que é a América Latina, em 59, a Revolução Cubana. No mundo, nós temos aqui no pós-guerra o contexto da Guerra Fria, a disputa entre a União Soviética e os Estados Unidos pela hegemonia política. Aqui na América Latina se tem um vasto movimento de ditaduras militares, aqui no Brasil em 64, também no Chile, na Argentina, enfim. Então, a partir desse contexto histórico, é que vai se fazer uma reelaboração do discurso político-teológico, que surge aí a teologia da libertação. Quem seria o pobre aí para a teologia da libertação? Aos poucos, a noção de pobre vai se ampliando no fazer-se, né? No próprio processo de produção. E aí, já nos anos 80, pegando uma citação aqui da professora Irineia Franco, no conceito de pobre passa a se incluir os grupos étnicos menosprezados e as culturas marginalizadas, o índio, o negro, a mulher, os jovens, as minorias discriminadas em razão do sexo, da cor, da doença e da religião. Né? Gente, para finalizar, devido ao nosso tempo, vou avançar aqui, alguns pontos básicos, porque a teologia da libertação tem também dentro de si algumas correntes, e aí teríamos 8 pontos, que sistematizaria, segundo Michel Levy, essa corrente teológica. Primeiro, a luta contra a idolatria, que não é mais o ateísmo, isso é muito interessante, porque se antes, na primeira metade do século XX, a idolatria significava exatamente lutar contra o comunismo ateu, o socialismo ateu, a idolatria agora é a riqueza, é o mercado, é o Estado autoritário, ou seja, é o regime civil-militar aqui no Brasil. E, na verdade, os militantes comunistas, eles possam até ser vistos como afinidades, no sentido de que estão do mesmo lado, né? A fim da emancipação humana como antecipação do reino de Deus, que já adentrando aí na segunda característica. Terceira seria uma crítica da teologia dualista tradicional, que é muito característica também na primeira metade do século XX, onde você teria uma questão temporal e uma questão do sagrado, e a teologia da libertação ela passa a fazer essa crítica. Vai se fazer uma releitura da Bíblia, onde vai se enfatizar principalmente passagens como o livro do Êxodo, quando se tem aí a emancipação, ou os hebreus, a fuga dos hebreus do Egito, né? Uma forte crítica ao modo de produção capitalista, como já foi falado,
o uso do marxismo como instrumento socioanalítico, a opção preferencial pelos pobres, pela classe trabalhadora, ou os pobres no conceito que já foi apresentado, o desenvolvimento de comunidades eclesiais de base como uma nova forma de igreja. Tá? Então, vou parar por aqui para que a gente possa ter um tempo para discussão. E peço desculpas pelo contratempo. Tá, maravilha, professor. Excelente sistematização, companheiro Wellington. Vamos abrir então a roda para as perguntas. Pessoal, fique à vontade para levantar a mãozinha, abrir o microfone. Se alguém tiver com dificuldades, pode colocar no chat. Estão pensando? Joelson, fique à vontade, Jaelson, desculpa. Então, minha gente, uma boa noite, professora Irineia, professor Wellington aí. Uma satisfação fazer parte desse mini curso e aprender tanto. Né? Muito obrigado pelos conhecimentos. Mas aí eu queria provocar não, na realidade eu queria perguntar, tanto ao Wellington como à professora, a respeito de bibliografia, né? A senhora colocou aquele texto muito bom, que eu não tive a oportunidade de terminar de ler ainda, mas estou lendo, sobre a perspectiva das religiões afro, né? Das religiões de terreiro, afro-indígena. E aí, Wellington, tu me faz uma abordagem a partir desses autores fantástica, extraordinária, e aí eu fico fazendo alguns paralelos, né, com leituras a respeito dessa mesma perspectiva analítica, não somente dentro dessa linha, dessa perspectiva analítica do marxismo, mas voltado para a religião de terreiro. E aí, professora Inés, ontem a senhora falava que sua pesquisa se inclina, né, para essas leituras das religiões de matriz afro-indígena, e aí eu queria saber se existe, além do seu trabalho, é claro, se existe mais alguma bibliografia, algum teórico que hoje trata dessa abordagem, dessa perspectiva do marxismo dentro das religiões de terreiro. Tá? Era isso por enquanto. Obrigada pela pergunta, já. Patrick também levantou a mão. O Wellington, você prefere fazer um bloquinho? Pode ser. No caso do Jaelson, Eu vou responder é ele, assim, tá? Então tá bom, eu vou responder Elson, eu passo depois para o Patrick. Então, Jasso, obrigada pela pergunta. Na verdade, né, o texto que eu disponibilizei do professor Wilson Barbosa, além do meu, ele é a referência, né? O professor Wilson do Nascimento Barbosa, ele é professor aposentado da Universidade de São Paulo, da USP, foi meu orientador, né, na graduação, no mestrado, no doutorado. E ele é antigo militante do Partidão, né? O Wilson também foi do grupo do Marighella, é professor de História Econômica, então trabalhou vários temas em torno das questões da economia brasileira, e ele produziu muito sobre religiões afro-brasileiras no seu debate e participação dentro do movimento negro unificado. Então, o Wilson ele foi preso pela ditadura militar, ele ficou muito tempo no exílio, ele só pôde voltar para o Brasil a partir da abertura política. Mas quando ele volta, ele vai atuar muito no movimento negro, junto com João Rufino dos Santos, Clóvis Moura, com o Abdias do Nascimento, aquela galera ali de peso, né? Poxa vida, né? Meu cérebro, gente, eu ando desliga assim, vai perdendo os nomes. Então, eu vou te colocar aqui no chat o link do site do professor Wilson, que lá tem vários textos deles disponíveis sobre religiões afro-brasileiras. Esse que eu disponibilizei do Recorrência Afro-Religiosa Nova Mística, para mim, assim, é muito, muito instigante, porque ele elabora e procura elaborar numa perspectiva histórica do processo do desenvolvimento das religiões, levando em conta todas as questões internas do movimento e das mudanças, né? Então é brilhante.
Tem um texto também sobre a Umbanda, que ele vai resgatar na tradição dos bandos, que chama Imbandla. Tem um sobre o Inganga, sobre o poder do Pai de Santo, que é famoso. Então, ele, assim, eu acho que é uma pessoa que tem, que, assim, que trabalhando a perspectiva do materialismo histórico, ele faz um trabalho que é exatamente isso, como o Wellington estava falando, ele demonstra na dialética como é possível você levar em consideração os aspectos cosmogônicos, né, a perspectiva própria da religião e entender ela no movimento histórico articulado com as questões de sobrevivência material, né? Eu vou colocar aqui no site e aí espero que você goste muito, viu? E aí fico à disposição para conversar, passo depois e-mail, tá? A gente pode trocar figurinha. Gostaria muito. Beleza. Patrick. Boa noite. Eu só queria primeiro pedir desculpa para o professor Wellington, cheguei 10 minutinhos atrasados, mas eu sou um proletário da sala de aula, estava dando uma aula até às 5h30 hoje, aí demorei um pouquinho para chegar em casa, mas consegui pegar a maior parte, e aí eu queria fazer uma pergunta no seguinte sentido, porque eu cheguei quando você já estava apresentando como perspectiva teórico-metodológica o Thompson, e durante a sua explanação eu fui pensando muito naquele capítulo clássico e maravilhoso dele, da economia moral da multidão, quando ele vai pegando toda aquela série de manifestações populares e organizações sociais mesmo, né, porque ele pensa, né, as relações sociais como a base objetiva material, né, para pensar a cultura, mas ali ele deixa muito claro que os costumes, né, que o nome do livro, né, inclusive, que esses costumes incomuns ali da Inglaterra, apesar de se colocar como uma resistência à implementação dos modos do capitalismo como ele estava se desenvolvendo naquele período, não possuíam um conjunto de ideias institucionalizadas, e muitas delas eram questões tradicionais, né? E aí, quando você foi pegando esse relato, né, da teologia da libertação, eu fui pensando muito naquele livro do Leonardo Boff, Cliogênese, que ele vai fazer essa proposta, né, ele vai colocar, teoricamente, né, parte desse debate das SEBs, e eu estudo o movimento celular na igreja evangélica, que se organiza de uma maneira um pouco semelhante na forma, que é em pequenos grupos que vão se organizando e tem essa desinstitucionalização institucionalizada da igreja. Contudo, apesar de ter essa inspiração na forma, né, de ter essa semelhança na forma, tem um conteúdo muito diferente. Tem um outro autor, o Trotsky, o Ernest Trotsky, que ele vai falar que o cristianismo ele se coloca dentro de um paradoxo, né? Que ele vai ser, de um lado, ele tem o lado da coisa do Cristo, do crucificado, Deus torturado, né? Voltado para as populações que sofrem, pobres, mas tem também a parte conservadora. E para ele, a parte conservadora acaba tendo mais força do que, na maior parte do tempo, do que a parte da resistência às autoridades, ao autoritarismo ou às dominações, né? E aí eu queria saber de você se, de alguma forma, o conteúdo da teologia da libertação não foi, de certa forma, um empecilho para o desenvolvimento das SEBs, pegando uma temporalidade um pouco mais alargada. Não no sentido de derrota, né, porque isso não existe na história, né, mas no sentido de ter, entre o que se disputa, né, por exemplo, a renovação carismática, que vai surgir depois, ou então mesmo a organização evangélica, ter um fluxo que ganha mais força de crescimento na virada um pouco antes da redemocratização, mas principalmente posteriormente à redemocratização. Não sei se eu fui claro. Eu acredito que entendi sua pergunta, Patrick, mas acho que a gente uma discussão é bem provocativa, na verdade, a sua questão. Então,
Enfim, eu começarei de forma um pouco categórica. Eu não... A minha análise é que não acredito que o discurso da teologia da libertação tenha contribuído para a desarticulação das comunidades eclesiais de base. Muito pelo contrário. Eu compreendo que o discurso teórico-prático, ou teológico-político, utilizando aí um conceito que para mim é muito caro, que é o conceito de cultura política, a cultura política da teologia da libertação, ele é fundamental para as comunidades eclesiais de base. Para mim, enquanto historiador, analisando a experiência histórica das SEBs e pensando aqui em Alagoas, né, meu mestrado foi sobre a teologia da libertação, aqui em Alagoas, as comunidades eclesiais de base, não dá para separar a experiência das SEBs da teologia da libertação. Evidentemente que não existe também um modelo ideal de SEBs, né? É questão, porque aí a gente estaria fugindo do materialismo histórico. Então, tem a questão da historicidade. Então, como vai se organizar as comunidades em diferentes contextos históricos? Aqui em Alagoas, por exemplo, foi bastante difícil a vida das comunidades eclesiais de base, né? Um outro conceito que eu utilizo é de aparelho de conversa, que aí não é um conceito marxiano, não é um conceito da sociologia do conhecimento, mas onde eu defendo na dissertação que as comunidades eclesiais de base aqui, elas precisaram desenvolver uma série de aparelhos de... Ai, desculpa, fugiu agora. Mas, enfim, para que ela pudesse manter a inter-relação. Ou seja, porque uma vez que a arquidiocese não apoiava o discurso da teologia da libertação, inclusive o bispo, que foi mais voltado para as comunidades eclesiais de base aqui em Alagoas, ele fazia algumas críticas à TL, então foi preciso desenvolver alguns aparelhos de conversa, como encontros com lideranças, jornalzinhos onde eles pudessem divulgar ali entre si, onde eles pudessem se sentir parte de um grupo, ou seja, formarem sua identidade. Porque nas paróquias, muitas vezes eles relatam, nas entrevistas que eu fiz, eles se sentiam isolados. Porque os outros fiéis e porque o pároco não compartilhava do discurso da teologia da libertação, né? Então, sobre essa questão, então, tentando aí dar uma possível hipótese, né? Apresentar uma possível hipótese para a desarticulação das SEBs. Novamente, é um contexto histórico. Você tem um contexto histórico ali da redemocratização, depois você tem um avanço do neoliberalismo muito forte nos anos 90, você tem o fim da União Soviética, isso vai impactar não só a teologia da libertação, mas isso tem impacto em toda a esquerda, na verdade, né? Alguns historiadores e sociólogos não utilizam mais o termo socialismo real, né? Faz uma crítica a isso. Mas é inegável que, do ponto de vista histórico, a queda da União Soviética em 91 foi extremamente desestimulador para as esquerdas, para os partidos de esquerda, para os movimentos sociais. E isso tem um impacto também muito forte sobre as comunidades eclesiais de base e sobre a teologia da libertação. Outra questão é o pontificado de João Paulo II. João Paulo II ele assume em 78 o pontificado e ele já começa um processo eu diria que de neo-romanização, né? Ele começa aí um processo de nova romanização, de centralização, e a Conferência de Medellín, já não sou eu que digo, na verdade, isso é um consenso entre cientistas sociais e historiadores, já representa uma disputa ali entre um episcopado mais alinhado com Roma e alguns bispos. Puebla, desculpa, Medellín de 68, de 79, Puebla, perdão. O de Puebla, já se tem ali uma disputa, né, entre o episcopado mais ligado a Roma e alguns bispos que estão ali um pouco ainda orientados pela teologia da libertação. Então, já se tem desde 79 essa disputa interna. Novamente pensando que a Igreja Católica
ela está atravessada por essas disputas. É interessante que tanto na obra da Jessie Jane, quanto Michel Levy, professora Irineia, também na minha dissertação, apresenta-se essas disputas internas. Então, a instituição ela não é monolítica, né? Muitas vezes ela quer se apresentar como tal, geralmente quando se fala de forma monolítica, mas internamente se dá ali as disputas. Em um determinado momento, com a conjuntura histórica e com a elaboração de discursos, e também interesses institucionais, porque é importante lembrar também que a Igreja Católica, nos anos 60, já, desde o finalzinho dos anos 50, já alertava sobre a perda ali de prelados. Aqui mesmo, para a Arquidiocese de Maceió, se tem muito os bispos reclamando que seminário tem um incentivo na formação de seminaristas e depois eles deixam o seminário, e agora o que fazer? E aí vai incentivar o quê? As ordens, né, as congregações religiosas que passam também a atuar, e os leigos, que passam a atuar muitas vezes em substituição a esses padres. Então, se tem todo um conjunto de elementos. Então, não acredito que seja o posicionamento específico ou o discurso da teologia da libertação, utilizando o marxismo como instrumental analítico, que levou à desarticulação. Até porque eu os vejo de forma muito perspicaz. Claro que pode-se dizer que eu estou sendo tendencioso agora, mas eles foram relaborando, né, a leitura. Então, o discurso, o projeto teológico, político da teologia da libertação, ele vai sendo reelaborado ao longo dos anos, né? Então, ele vai sendo incluído ali, como foi colocado na citação que eu li da professora Irineia, outros atores sociais, outros agentes sociais, como esse pobre, né? Então, não é só, se talvez ali nos anos 68, na primeira metade dos anos 60, falasse-se apenas da classe trabalhadora ou dos campesinos, agora não. Ali nos anos 80, você tem as minorias, tem o índio, tem a questão de gênero que está sendo discutido, e isso está relacionado com a discussão dos movimentos sociais. Sem falar que também eles vão tentar se articular através utilizar até mesmo as redes, né? A internet nos anos 90 era algo que estava basicamente ainda muito inicial, mas a galera já está tentando, já estão atentos a isso, né? Então eles já estão tentando criar essa rede aí, se fazer presente, contatos entre eles. Então, eles estão muito perspicazes. Agora, o poder centralizador da Igreja Católica, ele não pode ser negado, na verdade. O poder de Roma, a perseguição a Leonardo Boff, enfim, o silenciamento obsequioso por um ano de Leonardo Boff, tudo isso teve um peso muito grande. A desestruturação geográfica, né, territorial, como aconteceu na Diocese de São Paulo, né? O isolamento do Paulo Evaristo Arnes na região central, separado das suas bases nas periferias. Então, você tem um movimento ali, o jogo quase que um movimento de xadrez, né? De ir retirando aqueles prelados que estavam mais fortemente vinculados de postos e de locais de destaque da Diocese, e aí eles vão se dispersando, vão envelhecendo, né? E a reprodução da militância das SEBs, ela vai sendo disputada, pelo menos na pesquisa que fiz no mestrado também, lá em São Paulo, e naquilo que é possível observar com outros espaços, né? E aí isso, de fato, vai modificando, porque você não tem mais aquela constância, exatamente, você não tem uma praxis, uma comunidade que vai exercitar essa prática da experiência, a organização popular, e você começa a ter ali lideranças que vão puxar mente para a RCC, ou mais conservadores ainda, né, como o grupo dos neocatecúmenos, lá em São Paulo, pegou uma região ali muito forte da Zona Leste,
e a tendência é ir mudando, né? Ir se adaptando. Agora, é interessante isso, porque entre as continuidades e mudanças, há algo que talvez continue. E aí também eu estou fazendo hipoteticamente, né? Apenas aparentemente, que seria princípios comunitários, princípios de organização dessa coisa, né? De pequenas comunidades que se juntam. Se estão rezando o terço, se estão organizando o abaixo-assinado, ou se estão fazendo ali as curas pelo Espírito Santo, né? Tem essa diversidade. É claro que ideologicamente isso vai ter um impacto diferente, isso, né? Vai ter uma construção diferente aí de perspectivas. Mas essas pequenas comunidades é isso, vai chegar um momento do aperto em que eles vão se ajudar, né? Eles vão procurar formas de se ajudar. E, enfim, Wellington aí, interromper. Mas acho que é uma pergunta interessante, porque nesse livrinho que o Wellington apresentou, que eu reeditei a dissertação de mestrado e tentei fazer uma pequena reflexão ali, atualizando, porque conversando em outro momento com colegas que estudam o catolicismo, alguns haviam observado que do golpe de 2016 para cá, a impressão que se tinha é que parece que as SEBs estavam se agitando de novo. A rede de SEBs que o Wellington mencionou, o pessoal está nas redes, né? O Wellington está estudando aí, pessoal, acho que desde 2017, né? 2015, 2016. Parece que esse momento o pessoal estava se rearticulando, reaquecendo os motores, e estava aparecendo mais, continuando fazendo os encontros nacionais da SEB, se colocando. Isso vai gerar um outro momento, talvez, né? Aí, lá no livrinho, eu coloquei como possibilidade, né? Que, de repente, a gente tem que pensar a rede de SEBs hoje não mais simplesmente comunidades católicas com essas características identificadas anteriormente, observadas assim, quer dizer, sem ser tipos ideais. Nós poderíamos considerar comunidades de base hoje, comunidades terreiro, as pequenas igrejas evangélicas, né, que a gente já havia comentado, coletivos de mulheres, como que os movimentos sociais, às vezes, eles estão tentando reafirmar esses territórios periféricos como espaços de autonomia, num certo sentido, mas de comparação também com o Estado, né? E os princípios religiosos estão ali presentes, estão fomentando também isso. Mas fica ainda como um elemento, talvez, a ser verificado melhor, né, em pesquisas empíricas. Mas que para mim parecia que fazia sentido ali, porque no momento que estoura a pandemia, quem é que vai socorrer a galera? É a própria galera, são os moradores, são essas associações de bairro, é o pessoal que está se organizando, que tentou, né, segurar um pouco o impacto e que continua segurando o impacto, porque o esforço que o MST, MTST e vários outros coletivos fizeram para fazer marmita, gente, entregar comida. Você vai falar que é coisa mais assistencialista que é? Você ficar entregando marmita aí toda semana, às vezes todo dia, 200.000 marmitas, né? O padre Júlio Lancelotti lá em São Paulo, toda hora dizendo crise humanitária em São Paulo, aquela fila de gente, né? Exatamente, o pastoral do povo da rua, que não é só católico, porque você sabe, tem o imã muçulmano, tem o pessoal dos terreiros. Então, você vê, é um outro momento a partir desse contexto, de um outro contexto, né? E aí a gente não sabe ainda, porque a gente está no processo de engendramento, né, das possibilidades que a gente vai enxergar ainda, e vai ver acontecer e vai participar aí no próximo ano, né? Tem o pastor Ariosvaldo também, né, da Igreja Evangélica, que tem um papel também. Mas a outra parte da minha pergunta, eu super contemplou a resposta, agradeço. Só a outra parte da pergunta, professor, e professora também, se vocês quiserem comentar, é mais no sentido do Thompson, porque uma coisa que eu noto é que a partir do momento, mesmo as células e as organizações das igrejas pentecostais, a partir do momento em que começa a ter uma maior institucionalização, é uma hipótese também,
mas eu percebo que também existe uma certa coisa dos costumes e das tradições populares de resistência às institucionalizações, algo um pouco não em relação a determinada ideologia de esquerda ou de direita, ou marxista, ou da teologia da libertação, ou de qual teologia neo-ortodoxia que seja, mas algo mesmo da organização, uma parte que vai um pouco mais para a coisa fluida. Então, mesmo as igrejas em células evangélicas, elas têm um problema de um número muito grande de refluxo, de pessoas que entram, se convertem, ficam um tempo e saem, né? Não tem uma certa continuidade. E daí, isso ficou assim na minha cabeça, e talvez isso também não foi uma coisa da SEBS também, de ao longo do tempo e com a modificação do contexto, sem dúvida nenhuma, né? Não aconteceu. E aí, talvez uma segunda pergunta também, é se agora já não tem uma influência, talvez, do novo papado, né, do Francisco, e a dependência disso dos papados, né, o risco de estar sempre dependendo, né, de papados, ora conservadores, ora mais progressistas, digamos, né, de uma maneira geral. Responde aí, Wellington, que eu fico me coçando. Então, vou começar e a senhora termina, conclui. Então, de fato, eu acabei não prestando atenção nessa primeira, deixei passar, Patrick, mas os teólogos da libertação, eles meio que apostavam, alguns, né, que o próprio Leonardo Boff, né, no livro que você mencionou, apostava que haveria um momento em que chegaria, se formaria aqui uma igreja só de rede de SEBs, né? Eu confesso que, analisando em retrospectiva, eu não sei até que ponto ele realmente acreditava nessa possibilidade, ou até que ponto era um manifesto em defesa disto, né? Porque é o Pedro Ribeiro, o sociólogo Pedro Ribeiro. Ele faz uma distinção bastante interessante, que é a igreja de SEBs e a igreja com SEBs, né? Por exemplo, aqui em Alagoas não houve esse processo de institucionalização. Então, que seria essa igreja com SEBs, mas com muita dificuldade por não ter tanto um abraço, uma articulação. Então, se esse processo de institucionalização ele passaria por esse esvaziamento, se foi isso que eu entendi, da questão dos valores e dos costumes das classes populares, ou não sei se favoreceria também, né? O Weber também trabalha um pouco com essa questão do carisma, né? Depois, quando passa, se torna instituição, enfim. Não sei se tenderia a perder esse carisma. Alguns até falam que a teologia da libertação seria essa questão carismática do catolicismo ali nos anos 60, a partir de uma análise weberiana e não tão marxista. Mas, enfim, eu confesso que é difícil. Nesse ponto, eu não tenho uma resposta para dizer se a institucionalização levaria a um esvaziamento. A questão de a depender do papado, uma vez que nós temos uma instituição católica, né, hierárquica, é quase impossível, na verdade. Né? Porque, veja, Leão XIII, quando ele aceita... Agora, claro, você tem uma questão da base. Acho que eu vou citar 3 pontificados aí para comentar a questão do Francisco. Leão XIII, quando ele vai outorgar, na verdade, né, a Rerum Novarum, eu achei brilhante a discussão que a Jessie Jane faz, porque se tem uma disputa interna na Europa de 4 setores da igreja, com 4 propostas para responder ali a questão social no processo da segunda revolução industrial na Europa. Alguns mais, digamos, à esquerda, outros mais assistencialistas, mas todos os 4 grupos, Alemanha, Itália, França e Bélgica, eles já sentiam a necessidade, a igreja precisa dar uma resposta,
né? E aí Leão XIII, ele meio que vai aderir, e ele meio que ele aceita a síntese aí, digamos, desses 4 grupos para dar uma resposta. Então, na verdade, você tem a hierarquia, mas você tem uma pressão da base ali naquele momento. Então, você tem esse processo aí, né? Então, Leão XIII, ele pode-se dizer, nesse caso, não sou um especialista, não estudo esse período, mas pelo que eu li da Jesse Jane na produção da Rerum Novarum, ele foi uma resposta também, não só à questão histórica, mas essas disputas internas da base. João 23, então, que vai ser fundamental, né, para essa abertura que ele vai dar ao assumir o pontificado em 58 e ao convocar o Concílio Vaticano II. Então, embora ele só fique até 63, vai falecer em 63, as encíclicas Mater et Magistra, Pacem in Terris, vai fundamental nesse avanço aí e nesse diálogo com a questão social numa perspectiva menos assistencial, digamos assim, e que vai favorecer a esse grupo interno que vai formular ali a teologia da libertação. Porque, bem como o Concílio Vaticano II e Medellín em 68 aqui na América Latina. Porque, na verdade, esses grupos, eles se apropriam também dos discursos do Papa, né? É interessante ver teólogos da libertação, como Leonardo Boff, em certo momento, Clodovis Boff, e até o próprio Gutierrez, em seus textos, Leonardo Boff antes, né, do processo de silêncio obsequioso, mas, enfim, se apropriando do discurso do Papa e instrumentalizando, operacionalizando em favor das comunidades eclesiais de base e da emancipação política, articulando. Enquanto você também tem outros setores mais conservadores instrumentalizando-se do discurso do pontificado e dizendo, não é isso. E o Papa está ali, gente. O Papa ele está em vida e a galera está se apropriando do discurso para legitimar os grupos dentro da igreja, né? O Papa Francisco, de fato, eu analiso como que ele dá uma abertura, né? Inclusive, eu me arrisquei a escrever um texto ano passado, que acho que foi um dos textos que eu mais gostei assim, de escrever, analisando um pouco da conjuntura e analisando uma encíclica do Papa Francisco e o novo plano, o plano atual da CNBB para a Igreja no Brasil. E vendo ali críticas já, uma defesa de políticas públicas, um alinhamento com o pontificado do Papa Francisco, e já aparecendo, ficando mais evidente ali, um outro modelo de igreja, para pegar essa noção aí trabalhada por Scott Manwaring, esse outro modelo de igreja que parece agora que mais crítica e que recentemente fez até uma críticas mais contundentes ao governo Bolsonaro, né? Falando até criticando o messianismo, né? E aí fazendo uma crítica direta ao bolsonarismo, na verdade, e se posicionando contra o governo. E que em 2019, eu acho que foi 2019, que ocorreu um encontro estadual aqui das SEBs, que já fazia um tempo que não ocorria. Então, essa conjuntura do pontificado do Papa Francisco, esse novo plano quinquenal da CNBB, tudo isso deu um fôlego aqui. Embora se tenha na arquidiocese um bispo conservador. Então, se tem essa influência, porque está dentro da instituição, na verdade, né? Inclusive, uma das militantes das SEBs que eu entrevistei, ela disse que não romperia com a igreja, né? Mas ela via os erros, né? E ela apontava, olha, e é interessante porque ela citava o Atos dos Apóstolos, né? Somente o capítulo 2, e aí faz aquela releitura das comunidades e distribui tudo em comum, e dizendo que o pároco dela estava errado, porque o pároco dela era contra isso, mas ela não rompe com a instituição. Ela se vê como católica. Então, para ela,
ela também fazer essa defesa interna, para ela é importante, né? Então, a experiência dela, enfim, como ela vê isso. Então, eu acho que eu fiz um comentário sobre a sua segunda colocação, mas a primeira, sobre a questão da institucionalização, se isso esvaziaria, os teólogos da libertação, na verdade, eles apostavam nisso, né? Eles queriam que a hierarquia abraçasse, mas não ocorreu. Eu quero dar palpite também aí. O Wellington explicou muito bem, assim. Mas sabe o que eu fico pensando, Patrick? Porque tem muito contexto específico, de fato, do momento que está sendo esvaziado. Quer dizer, esse momento está esvaziando, por que está esvaziando agora aqui, né? Porque se a gente conversa com as pessoas, realmente vai aparecer, assim, diferentes questões. Por exemplo, a comunidade que eu estudei, isso era 2000 e esvaziou lá em 2005, por exemplo. Foi embate, foi briga mesmo. Foi a chegada de um padre super conservador que falou na missa, no sermão, que a teologia da libertação tinha que ser jogada no lixo. E sim, atingiu todos os militantes de pastorais sociais que estavam presentes, as irmãs da congregação Franciscanas da Ação Pastoral que atuavam naquela comunidade desde os anos 70, construíram a comunidade junto às pessoas que moravam ali. Então, elas ficaram atingidas diretamente, deu a briga, a ruptura, saíram da comunidade, a agregação saiu da comunidade, saiu da região ali, e acabou. E aí a comunidade ali ela vai se resolver e vai seguir o caminho de não ser mais uma SEBS, quer dizer, elas começaram a renegar o nome, a identidade, né? E passaram a usar lá simplesmente a comunidade cristã, a comunidade católica, e com objetivos de, quem sabe, um dia virar paróquia. Então, pelo contrário, eles iam se institucionalizar, mas nesse momento de ruptura. Quer dizer, isso é um estudo de caso, é uma situação, né? E porque uma coisa que eu fico pensando, e aí volta o materialismo histórico-ético, são as condições da vivência das pessoas ali naquela comunidade. Então, a insegurança, você não tem mais aquela segurança de um trabalho, você migrar, às vezes, de região, você viver de bico, né? Uberização tal. Como eu não conheço muito pouco sobre as comunidades evangélicas, me parece, e os sociólogos vão falar bastante disso, né, de uma fluidez nessa identidade evangélica, quando o pessoal é evangélico, mas não é de nenhuma igreja, então eles vão circular em diferentes, né? Vai para a Assembleia, vai na IURD, vai onde gosta do pastor, onde gosta né, das relações. Então, tem uma mudança aí também, né? A depender do momento que a gente está falando. E, enfim, eu acho que, de fato, o neoliberalismo pegando muito forte. E, como eu havia falado antes, é importante a gente levar melhor um pouco como essa chamada teologia da prosperidade, como você havia comentado também, né? Não é bem assim, né? Tá bem fluido aí nas opções, na forma como o pessoal está fazendo a leitura, essa ressignificação disso. Mas para o catolicismo em especial, como o Wellington bem explicou, é muito complicado você se livrar do peso da hierarquia, do peso da instituição milenar. Isso tem uma função ainda de agregação, talvez, que está realmente sempre em disputa. Me lembrei do Gramsci, né? Que lá nos cadernos da prisão ele tenta fazer aquelas classificações e, na final de contas, vai dizer, olha, na verdade, a igreja está defendendo sempre a si mesma, né? Ela está se defendendo e aí eles vão ali tentar manter essas tensões, mais ou menos, sob controle, né? Então, critica os modernistas, critica os reacionários, mas, né, mantém todo mundo ali sob sua asa. Eu não sei falar com propriedade o quanto que isso, de fato, tem a ver com o catolicismo romano, no seu sentido realmente imperialista. Aí, veja que eu estou usando a palavra imperialista, né?
porque o cristianismo, a gente tem que entender isso, porque a gente está aqui sempre pensando muito nesse movimento das contradições e valorizando esse papel da igreja como um elemento que vai fomentar transformações positivas na vida social, principalmente, né, na direção aí da construção de uma sociedade melhor, de um mundo melhor, de uma outra forma de viver, né? Mas o cristianismo ele é expansionista, né? Ele é universalista, ele quer conquistar a todos, né? Quer dizer, está nas suas bases levar a salvação para todo mundo. E isso significou ao longo do tempo uma série de concessões, acordos, né? De, de se vestir de fato, e como foi, né? Ao se transformar numa religião oficial do Império, vestir ali toda a carapuça de Estado. E aí a acepção de Estado que está na cabeça da igreja. Se a gente lê a Mater Magistra com calma, o Wellington mencionou, ela ali sempre nessa mobilização. Por um lado, a gente observa que os seres humanos estão agora nesse momento de socialização, de organização, que é muito importante, mas por outro lado, vejam bem, é o papel da igreja dizer para o Estado, dizer para a sociedade o que é o melhor, o que é o bem comum. É o nosso papel. E os fiéis católicos devem sempre levar em consideração o que a hierarquia diz que é o correto e que é o incorreto. Então, vamos conviver com pessoas que não são católicas, vamos nos organizar juntos em termos políticos, de projetos de interesse do bem comum, mas não percam de vista, né, de onde vem de onde vem a verdade, né? Quem é quem ordena, quem está ordenando o mundo. Vamos dizer assim, quem ainda tem as chaves de São Pedro na mão, que abre as portas da salvação. Então, eu acho que é quando chega nesses elementos que, por exemplo, nem o Papa Francisco dá conta disso, gente. Não dá conta. Ixi, a pressão que esse Papa recebe. A gente faz ideia. Eu dei uma disciplina ano passado para uma turma e há alunos católicos de movimentos conservadores e para eles já é herético. Esse papo é herético. E eles falam isso sem problema nenhum. Né? E eles não abandonaram a igreja, eles estão na igreja, mas estão dizendo que o pai é herético. Então já existe, né, esses estique-puxas. E aí, enfim, o Império Romano um dia caiu. Não estou aqui pregando que um dia o catolicismo romano vai se esfacelar. Mas a gente tem que observar como que essas coisas todas ainda estão se processando. E como está ainda a instituição. E é interessante esse texto que o Wellington mencionou que ele fez, né, de você ter ali realmente uma CNBB que vai tentar ficar mais combativa nesse momento agora, né, do governo fascista, no momento dela pensar entre uma conciliação de classes e a revolução, eu acho muito difícil a CNBB fechar com a revolução. Eles ainda vão procurar dar uma forma de conciliar, né? A harmonia entre o capital e o trabalho vai continuar sendo o eixo. Né? Então, não tem como dissociar essas coisas. E aí, às vezes, as dificuldades da nossa análise realmente é não ficar querendo achar que a fé, a religião, ela só tem interesses políticos, mas não deixar de enxergar que os interesses políticos são parte da fé, né? Aí que está o embolo, né? E aí, no caso, é a defesa que eu acho que a gente faz do materialismo histórico dialético, realmente como esse método que permite ver esse movimento dos contraditórios, de uma forma que, se observar a partir da relação das totalidades das relações, dá muito mais trabalho, assim, exige um certo fôlego, mas eu acho que os resultados eles vão se aproximar melhor de uma observação dessa nossa realidade, dessas experiências, que são muito ricas, né? O Wellington caiu, pessoal, vocês perceberam? E espero que ele volte aí para encerrar.
Enquanto isso, eu estou aqui falando, né? Mas se tiver outros comentários aí, ou quiser estar querendo esperar o Wellington, outras perguntas, voltou. Ô, Wellington, voltou. A minha neta está horrível hoje. A gente vai encerrar daqui a pouco, né? Mas eu queria, assim, só vou fazer umas considerações finais, Wellington, passar para ti fazer essas considerações finais também, porque, assim, pessoal, a gente agradece demais a disponibilidade de vocês, a atenção, o interesse, e a gente sabe como é puxado, né? 2 dias de minicurso, e não dá tempo de explorar realmente tudo aquilo que a gente, né, em tese, a gente queria explorar. Mas eu me coloco à disposição, eu tinha deixado meu e-mail aí no chat anteriormente, posso colocar de novo, que eu puder contribuir. E mais material, se vocês quiserem mais referência, ou algum esclarecimento de algo que não ficou muito claro, não ficou bem explicado, para puder contribuir, a gente contribui. E faça aí a propaganda para vocês se aproximarem, então, do LIER, né? Quem tiver interesse de conhecer as atividades do Laboratório Interdisciplinar de Estudo das Religiões da UFAL. Nós temos aí uma presença no canal do Centro de Pesquisa e Documentação Histórica da UFAL, no CPDIS. Eu vou jogar aqui no chat também o link, porque lá, quem quiser acompanhar, tem bastante material disponível, a gente está sempre fazendo eventos e colocando disponível lá. Como o professor Robson e a organização aqui da BHR liberou para a gente as gravações do minicurso, para poder colocar lá também depois, aí caso alguém tenha perdido aí parte das aulas ou um dia, a gente também vai disponibilizar lá, tá? Assim que tiver liberado aqui com a comissão organizadora, tá certo? Então, agradeço profundamente vocês, o interesse, a gentileza, o acolhimento. E é isso, né? Espero vê-los em breve em outras atividades. Professor Wellington, por favor, é contigo. Assim, também sou muito grato por esses 2 dias de discussão, ontem e hoje, pelos questionamentos, pelos escritos, pela participação. Sabemos que realmente não é fácil, como uma Patrick, também professor de educação básica, sair da sala de aula e ir direto para exposição, para o minicurso, participar ativamente, como participaram. Então, sou muito grato pela participação de todos e eu acho que foi um balanço extremamente positivo esses 2 dias de discussões aqui. Quem puder ir abrir a câmera, a gente fazer um print para guardar de lembrança. Sei que estava todo mundo cansado. Vamos aí, gente, fazer um print. O pessoal da UFAL que está presente, a gente agradece muito também. Ah, a Lirine apareceu. Pedro Lucas, não vai dar a cara, Pedro Lucas? Tá bom, pessoal, sem pressão. Vamos. Vou fazer aqui 1, 2, 3 e dou aqui o print screen. 1, 2, 3. Pronto. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Kelly. Obrigada, Artêmio, que fizeram aí toda